Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Eu sou a Gabriela Fernandes Silva e este é o Jogando Dados. Neste podcast, partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nesta abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. A EPC brasileira, a partir da pesquisadora Anita Sines, tem um bom histórico de estudos sobre o mercado de cinema, tanto nas especificidades brasileiras quanto em comparação com modelos de outros países, tocando tanto nas políticas públicas para o setor quanto na gestão destas políticas. Para falar um pouco desse mercado, o Jogando Dados recebe nesse episódio Gabriela Andrietta, doutoranda em Artes da Unesp, que é mestra em Estudos Culturais da USP e graduada em Relações Internacionais. A pesquisa em desenvolvimento por Gabriela trata de acesso e diversidade na digitalização do parque exibidor de cinema no Brasil. Oi, Gabriela, tudo bom? Como você tá? Que nome lindo se tem! Bom dia, Gabi. Seu nome também é muito bonito. Eu agradeço muito pela apresentação e pelo convite de vocês. Bom, para participar do episódio, a gente conta com a presença também do Anderson. Bom dia, Anderson, como você tá? Bom dia, e já para explicar, né? Bom dia, Gabi. Como são duas Gabrielas, a gente fez uma escolha editorial para que nós não nos percamos entre Gabrielas. Então, bom dia, Gabi. Boa tarde, boa noite para quem escutar em outros horários. Dias muito corridos mesmo, né? Questões de saúde familiar. Manuel e eu correndo para fechar dossiê de revista, para fechar programação de evento, enfim tendo raiva, porque né, trabalho a gente tem que ter raiva, faz parte do conjunto. Mas vamos lá, né? Debater um assunto muito importante e uma linha de estudos, né? Eu diria a economia política do cinema, que tem uma longa trajetória, né? Muito bom material e um processo de formação muito interessante que a gente sempre destaca nos congressos da Intercom. Então chegou hoje o dia da gente dar devida atenção para esse objeto de estudo. Vamos lá. Eu agradeço muito pelo convite, Anderson. Como vocês comentaram, a Anitta tem um importante trabalho já no setor. O livro dela, Cinema e Estado, é o grande livro da área. E para mim, assim, é um privilégio poder ter orientação dela na pesquisa, que é muito rica e muito atenciosa, assim. Então, tem sido um processo muito legal. Eu imagino como deve estar corrido aí para vocês. Junto comigo e com o Anderson aqui da bancada do Jogando Dados, a gente conta com a participação da Rafaela também. Bom dia, Rafaela, tudo bom? Como se passou a semana? Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Gabriela, nossa convidada? Olá, Anderson. Tá meio tensa a semana por aqui, viu, gente? Os casos do Covid voltaram a aumentar aqui na Europa, estão aumentando bastante aqui em Portugal. Tá todo mundo em alerta e ao mesmo tempo voltaram as aulas presenciais, então tem muita criança, adolescente, jovem na rua. Acabaram as férias de verão, tá um clima assim meio estranho. Eu tô um pouco apreensiva, mas vamos ver como é que fica tudo isso aqui. E também sempre com a cabeça no Brasil e com todos os problemas que estão acontecendo aí, né? Mas hoje nós vamos falar de cinema. Eu acho que é uma pauta super importante, é um assunto clássico na EPC, como o próprio Anderson já falou, por conta da própria estruturação do cinema dentro da indústria cultural, né? Ainda lá no início do século XX, ele tem muitas categorias e características que fazem com que tanto os estudos críticos quanto a economia política se interessem pela forma com que o cinema é desenvolvido. Então eu acho que hoje nós vamos ter um papo super legal com a Gabriela. Vai ser muito rico, gente. Tô empolgada. Bora lá. Portugal deve estar com um clima de Brasil aí, né?
Enfim, com certeza, além de clássico, é um tema muito legal também para ser discutido. E sem mais delongas, vamos às perguntas. Gabriela, a Anita Simes é uma das principais pesquisadoras do campo da economia política da comunicação no Brasil. Como que você, orientanda dela no doutorado, vê a importância da Anita como pesquisadora na consolidação da EPC aqui no Brasil? A Anita, ela sistematizou aí no livro Estado e Cinema do Brasil a economia do cinema como um campo de estudos, e acho que é o grande livro da área, uma referência na área, desde das primeiras políticas da era Vargas, dos curtas que eram exibidos antes dos filmes, e eu acho que é um trabalho que deu uma grande visibilidade para a área. Atualmente ela está mais ligada à exibição de cinema, que é também o campo que eu estou atuando, então a gente tem essa identificação, e é muito importante a gente pensar na exibição de cinema, porque muitos filmes no Brasil hoje em dia são produzidos e não são vistos. E ela tem agora, recentemente, ela fez uma pesquisa na SPCine com as salas públicas de cinema, que são salas que normalmente são gratuitas e estão localizadas na periferia, que dá essa dimensão da importância de, além de produção de filmes, é importante a oferta desses filmes e também a possibilidade de e também a formação de público, que é muito importante, que é que as pessoas garantir que as pessoas possam ter essa familiaridade com o cinema, ir ao cinema. E o trabalho da Anita é essencial para a gente ter uma base teórica, e também as pesquisas dela, as pesquisas empíricas agora, que são qualitativas e quantitativas, nos ajudam a entender melhor o campo e entender a importância da economia do audiovisual, pensando assim para o cinema não só da parte estética, mas a parte de economia também. Então é uma grande referência na área, tanto pela base teórica que ela já criou, como pelas pesquisas que ela continua desenvolvendo. Anderson, como que você pode classificar a importância da Anita para a estruturação do campo da EPC aqui no Brasil? A Anitta, inclusive, é uma das. Tem uma categoria no Olympique Brasil de sócias e sócios que é para quem foi membro fundador da entidade, né? A Anitta é uma dessas que estava lá junto com o pessoal para formar o Olympique Brasil em 2004, né? Então, só isso já mostra a importância do trabalho dela. Foi presidenta da Olympique Brasil de 2008 a 2010, foi coordenadora do grupo de pesquisa da economia política, da informação, da comunicação e da cultura da Intercom até o ano passado, né, Manuel? A substitui a partir deste ano. Enfim, além do grande papel teórico, né? Porque eu costumo falar que quem tem um interesse em estudar o cinema, né, no Brasil, nessa perspectiva de mercado, da economia política da comunicação, de analisar as mudanças de mercado, as mudanças de políticas públicas voltadas ao cinema, tem que passar pela produção da Anita Simes, independente se é da EPC ou não, né? Então, eu diria não só aqui no Brasil, mas na América Latina, já que ela tem produções, artigos também comparando com outros modelos, caso do México, da Argentina e tudo mais. Então, tem a produção teórica muito importante, e que o livro que a Gabriela citou, né, o Estado de Cinema no Brasil, está na terceira edição, né, a última pela editora Unesp em 2015, mas foi publicado pela primeira vez em 96, ou seja, naquilo que a gente acredito que a gente chegou a comentar na parte das definições, ou em algum momento, quando tratou da estruturação da economia política da comunicação no Brasil, que a década de 90 é extremamente relevante para a área se estruturar, né, com os grupos de Alaíque, da Intercom e tal, e a Anitta tem produções nesse período que já dialogam, né, que já estão bastante na economia política da comunicação. A tese, que tem o mesmo nome, é de 93, e o livro já foi publicado em 96, né? Então a gente tem uma série de reedições e outras duas edições, e além disso ela continua produzindo sobre o cinema, e o principal, né? Hoje a gente está aqui conversando com a Gabriela, que é a orientanda dela, e a gente sempre destaca isso, pelo menos nos últimos 2 ou 3 congressos da Intercom, o papel fundamental da Anitta
no processo de orientação de trabalhos para formar novas e novos pesquisadores que estudam cinema a partir do nosso subcampo científico, né? Então, para além do que produz, mas essa preocupação em também construir um trabalho coletivo a partir do processo de orientação que vai acabar difundindo essa perspectiva de análise sobre o cinema, né? Então, é uma perspectiva que eu até comentava após alguns trabalhos, que tem um conjunto de dados, né, o trabalho nesses dados sobre o cinema no Brasil, que é um trabalho muito relevante, né, inclusive enquanto documento histórico, volta a dizer, independente de área, e também tem o papel fundamental em estabelecer uma análise a partir da comunicação e a partir da economia política da comunicação, né? Então, é algo extremamente relevante para, inclusive, pensar, a gente já conversou em outros espaços também, de destrinchar um pouco melhor as questões teóricas que envolvem essas análises, enfim, de pesquisas qualitativas a partir dessas bases de dados ou desses conjuntos de dados. Enfim, há um longo campo, mas a Anita consegue fazer isso muito bem ao ela escrever sobre, mas também no processo de orientação e formação que ela vem desenvolvendo historicamente, a gente vem acompanhando, especialmente a partir do Congresso da Intercom, nos últimos 2 ou 3 anos. A Anita, com certeza, é uma representação muito, muito importante para todas as pesquisadoras mulheres na área. Né, Rafa? Você pode comentar mais um pouquinho sobre isso? É verdade, Gabi. Enquanto o Anderson estava falando, eu me lembrei que antes mesmo de eu adentrar a área da crítica da economia política da comunicação, eu estudei cinema no meu mestrado, né? Mas pelo viés da comunicação. E um dos primeiros contatos, uma das primeiras autoras que eu vi foi a Anita, ainda sem saber muito bem o que era a área da economia política da comunicação. Então, realmente, ela é já um clássico e ela é uma pessoa pioneira e muito importante nessa área de estudos no Brasil. Por isso que a gente tem mesmo que destacar o nome dela. E também, como a gente tem feito nos episódios anteriores, assim, sempre tentando dar destaque para a questão das mulheres, né, na nossa área de pesquisa. E perceber que no Brasil e na América Latina existem muitas e muitas autoras que são importantes no desenvolvimento da área e que às vezes a gente está tão preocupado em ver as pesquisas e olhar para os autores do norte do globo, né? E eu sempre tenho essas questões aqui por estar em Portugal, mas eu acho que no Brasil também a gente acaba buscando nomes e referências de mulheres do norte do globo e muitas vezes a gente tem autoras muito importantes aqui e que a gente precisa destacar e que a gente precisa conhecer e ter a leitura, né? A Anita, ela é importante, como o Anderson destacou, nas instituições, ela é importante como teórica, ela é importante agora nos estudos empíricos, que a nossa convidada, a Gabriela, vai falar um pouquinho mais também. Então, é um nome a se conhecer, né? Ela e tantas outras autoras aí da EPC. Gabriela, como o Anderson e você mesmo comentaram rapidamente, o trabalho clássico da Anita é sobre as relações entre o Estado e o cinema no Brasil. E você, orientanda dela, também trabalha com isso em suas pesquisas, né? Você pode falar um pouco sobre como a gente pode pensar e estudar o papel do Estado utilizando o referencial teórico da economia política da comunicação? Considerando ainda que a gente está falando de um país na periferia do capitalismo, né? Gabi, eu acho muito importante a gente pensar aí que nossas pesquisas se dão na América Latina e pensando de uma forma mais geral, pensando no referencial teórico que a Anita deixou também, eu acho que a gente ainda sofre as consequências de uma política de Estado forte americana para o cinema. E apesar deles terem tido aquelas leis antitrust que tentaram desverticalizar aí produção, exibição, distribuição e deixar o mercado um pouco mais democrático, a América Latina teve um grande papel no sentido de
dos filmes americanos garantirem sua rentabilidade quando o cinema interno já não era capaz de alcançar essa rentabilidade, eles miraram os mercados externos, principalmente América Latina e Ásia. Então, a gente faz parte aí de uma política do cinema americano de consolidação do seu cinema nacional, da consolidação do cinema de Hollywood. Então, a gente sofre impactos até hoje da hegemonia do cinema americano. Poucos países, acho que apenas França e Coreia do Sul, têm mais de 50% do mercado de filmes nacionais. Normalmente, o mercado é dominado pelos filmes de Hollywood. Então, eu acho que, pensando aí num referencial teórico, a gente tem que entender que o nosso mercado do audiovisual, ele não vem aí de leis de livre mercado simplesmente, mas foram feitas políticas para que o cinema americano alcançasse essa hegemonia, e depois aquele famoso subir e chutar a escada. Aí eles começaram, aí nos fóruns do GATT, nas rodadas de comércio, começaram a priorizar debates no sentido de abertura de mercados para a cultura, sendo que eles fizeram uma política agressiva de entrada nos mercados da América Latina, asiático e de outros países. Então, aí começou a se discutir da exceção cultural e a proteção dos mercados, principalmente na França. A Coreia do Sul tem um sistema de cotas muito agressivo. A Coreia do Sul foi o meu tema de dissertação de mestrado, a exibição de filmes na Coreia do Sul. E é interessante que eles se aproximam muito do Brasil. Eles tiveram aí um governo autoritário, eles tiveram uma política de proteção ao cinema em um momento neoliberal, mas ao contrário do Brasil, eles conseguiram garantir uma grande fatia do seu mercado para o cinema nacional, a partir da construção de multiplex, do investimento em infraestrutura também, em tecnologia, e o cinema sul-coreano, ano passado, eles tinham uma grande perspectiva de mercado, né, porque o filme Parasita ganhou o Oscar, foi premiado em muitos festivais de cinema. Então, assim, eles tiveram uma trajetória muito parecida com a trajetória brasileira, mas de muito mais sucesso. Então, eu acho interessante a gente perceber que o mercado de cinema, ele não está relacionado apenas à oferta e demanda de filmes, mas existe toda uma estrutura pensada que faz com que a gente assista determinados filmes. Existe uma curadoria que é feita para além da nossa vontade, que faz com que os Vingadores cheguem a 90% aí das salas de cinema, que a gente não tenha tanto acesso aos filmes nacionais que são produzidos e muitas vezes não são vistos. E aí existem filmes nacionais maravilhosos, que acabam não tendo tanto público no cinema, mas às vezes na TV aberta tem um público, porque existe o interesse da população brasileira no cinema nacional, ao contrário do que se imagina, de que as pessoas não gostam de filmes brasileiros. Isso é um dos resultados da pesquisa da Anitta aí, nas salas de cinema da SP Cine, que as pessoas gostam sim de filmes brasileiros. Então, acho que é interessante a gente pensar na relação entre Estado e cinema, porque aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente tem acesso, não é simplesmente uma questão de gosto ou de escolha, né? Mas existe aí algo pensado, estruturalmente pensado, para além da gente gostar ou não do cinema nacional, mas estruturalmente pensado, que faz com que a gente não possa assistir toda a produção, toda a rica produção nacional que existe no cinema. Então, eu acho que a gente poderia ter muito mais acesso a filmes nacionais, a filmes bons, o que também aumentaria a quantidade de produtores, diretores brasileiros, formação técnica, que ampliaria muito mais o mercado, também de trabalho, se a gente tivesse mais possibilidade de aproveitar melhor esse cinema nacional, que é produzido e muitas vezes não é assistido pela população. Ao contrário do que acontece na Coreia do Sul, que as pessoas assistem filmes nacionais, assim, e não só assistem, mas quando o governo diminuiu a cota de tela, a população ficou revoltadíssima. E eles mesmos iam aos cinemas e denunciavam se a cota de tela não fosse cumprida pelos exibidores. Então, é uma relação diferente aí com o cinema nacional do que a gente tem. Que a gente imagina que é algo natural, mas é algo estruturalmente formado aí
de dominação no cinema americano, que eles fizeram grandes políticas para alcançar esse mercado, e hoje em dia eles defendem aí medidas neoliberais para a cultura, sendo que a formação da sua própria indústria cinematográfica não foi algo natural, mas foi algo aí estrategicamente pensado para tanto para o cinema nacional como para a América Latina, Ásia e outros mercados. Eu acho que fica cada vez mais claro que o problema está sempre na nossa estrutura, né? Anderson, como que você vê o papel do Estado em um país como o Brasil? A fala da Gabriela aponta uma relação totalmente direta, né? Enquanto tanto política pública, então, quanto também as questões econômicas envolvidas, né? Por isso que a gente normalmente brincou em alguns outros episódios em dizer que não tem como, na nossa perspectiva, separar os dois termos, né? Por isso que, para além de uma escolha que vai no direcionamento de um campo científico, né? De uma ciência que se desenvolve especialmente até o século XIX, no século XX, depois separa a parte da política dentro da economia, por vários interesses, inclusive, mas como a gente não consegue deixar de olhar esses elementos enquanto economia política, né? Claro, nossa perspectiva é da crítica da economia política, uma perspectiva marxista, marxiana e tal, mas como a gente vê claramente que esses elementos estão ali conjugados. Então, quando ela fala que, por exemplo, a expansão do American Way of Life pós Segunda Guerra Mundial, né? O cinema foi utilizado como uma mercadoria que servia como barganha, né? Então, os Estados Unidos ajudavam o país, mas em compensação tinha abertura para seus produtos audiovisuais, né? Cinema, a questão das séries também, né? Especialmente nos anos 70 e agora meio que está na última década meio que voltou e tal, né? De como você tem uma interferência que tem claramente interesses econômicos, porque a indústria hollywoodiana é uma das maiores do mundo ainda hoje, apesar da indústria da Índia, sei lá, em termos de qualidade da Coreia do Sul, da Argentina e outros lugares europeus, mas os Estados Unidos têm um peso industrial econômico muito importante que se casou com propostas de desenvolvimento político, né, de dominação política, refletindo a questão cultural também nesse processo. E aí, no caso brasileiro, né, a gente tem isso que a Anitta, Gabriela, entre outras pessoas, né, ali junto com a Anitta, produzem e analisam, é uma análise de um processo histórico que a gente vai ter de incentivo estatal até os anos 80, e no governo Collor quebra-se isso, aí depois retoma, mas retoma a partir da ampliação da Lei Rouanet, mas que tem uma série de problemas também de descentralização de produção audiovisual, um problema claríssimo entre transformar esse investimento na produção em distribuição e acesso, já que é uma política pública, né, mas num modelo de mecenato. Enfim, você tem uma relação de fora para dentro, né, quase com a imposição de outro Estado a partir de relações bilaterais ou multilaterais para definir hegemonia política, econômica e cultural. E internamente a gente tem uma série de políticas que vão definir esse processo também, né, que vai permitir, sei lá, na TV fechada foi preciso ter cota nacional a partir da lei de 2011. E aí, só que a cota tem período para acabar, e aí precisa renovar isso. E aí, os serviços de streaming, né, caso a Netflix e outros, não tem essa cota. Como é que fica? Como fica a produção nacional e essa distribuição, né? A alternativa que se deu no Brasil foi criar cota para exibição na TV fechada. Mas a gente não tem maior clareza quanto à quantidade de filmes, que seja uma quantidade por cinema, por sala cinematográfica razoável, pelo menos, né? Então a gente tem filmes, os blockbusters, que ocupam muitas vezes a maioria das salas, ocupavam, né? A maioria das salas de cinema antes da pandemia, enquanto filmes brasileiros têm muita dificuldade de distribuição, né? E aí entra também a questão não só das relações estatais, mas também a relação com o conglomerado ainda líder, né, da produção audiovisual, que é o Grupo Globo, que, assim, se tiver o selo da Globo Filmes, abre, seja na distribuição ou no apoio e tal, abre algumas janelas, né, para além daquilo que a gente já comentou, até no episódio sobre o futebol, do padrão técnico-estético do Grupo Globo, que é
passou a ser hegemônico no período da retomada. E aí, quando os filmes que não estão nesse circuito Global Filmes conseguem passar de 50 mil espectadoras e espectadores, é algo muito bom, né? Então, a gente não tem uma política estatal que considere, a gente vai falar, a Gabriela vai falar mais daqui a pouco sobre isso, mas que considere a expansão realmente do cinema brasileiro, e cinema brasileiro de qualidade, tem uma série de produções muito boas, né? Não é só por questão de defender a produção nacional ou qualquer produção, né? A gente tem conteúdo muito bom, um, um crescimento considerável do cinema, mesmo em regiões periféricas. Enfim, eu acompanho aqui em Alagoas quanto o cinema cresceu de 2007, 2008 para cá. Né? A gente acabou de ter o primeiro longa-metragem financiado por edital público, né, edital municipal que saiu, que é o filme Cavalo, do Werner Barghetti e do Rafael Barbosa, enfim. Foi um edital de 2015, né, primeiro e único até agora. Então, a gente tem a comparação com o cinema pernambucano, que sempre teve a participação do Estado e do município, e aí a gente tem filmes muito bons, né, que são produzidos a partir de lá, porque sempre houve, talvez Pernambuco tenha sido meio que uma ilha em relação a outros lugares, porque sempre foi um local que teve esse investimento do Estado, né, ainda que dá para se analisar as especificidades como isso é feito, mas você consegue ter uma produção maior saindo de lá, o Som ao Redor, entre outros, os filmes do Chico de Assis, né, que dê para falar sobre algumas polêmicas não, né, sobre algumas atitudes machistas dele recentemente, entre outras e outras pessoas e outros filmes que saem, Bacurau, né, talvez um dos maiores clássicos contemporâneos do cinema brasileiro, entre outras coisas, porque tem ali um estado que investe, o Rio Grande do Sul tem políticas também, creio eu, para isso, enfim. Então, o Brasil, além de tudo, é um modelo federativo, então a gente tem que olhar para as políticas estatais, do ponto de vista do governo federal, as estaduais e as municipais, e a partir disso construir esse cenário que envolve também, muitas vezes, certa dependência desse tipo de projeto, porque a indústria cinematográfica, por conta dessa conjuntura internacional que acaba quase que obrigando a ter tantas salas com filmes estrangeiros, aos espaços em que os filmes são mostrados também, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Isso acaba levando a criar uma série de distorções históricas, né, ao longo do tempo, mesmo quando há algum tipo de, digamos assim, boa vontade de algum ente público ou uma política pública que tente alavancar essa produção, mas não é só ter esta política pública, precisa ser algo continuado e eu creio que o Brasil, e a gente está falando de Estado, a gente passa um tempo com determinado governo, né, de determinada matriz política e econômica, que daria um monte de crítica, né, foram 13 anos, mas que daria críticas também por falta de mudanças estruturais, que é interrompido por um golpe, e aí entra um grupo de extrema-direita que quer interferir diretamente na produção audiovisual do Brasil, né, e é diretamente, assim, você não tem nenhum tipo de mascaramento como teve em outros momentos históricos do Brasil. É algo, talvez, que não seja só tão claro quanto a censura oficial que era feita na época da ditadura, porque existia um órgão específico para isso. Né? Mas a gente está quase nesse caminho. E aí isso também vai interferir na produção e na distribuição, né? Porque há interesses, neste momento, claramente ideológicos para ter uma interferência nessa indústria e nessa produção cultural. Eu tenho uma tia, inclusive, que escreveu e está produzindo um filme agora e está se vendo louca com todas essas questões colocadas aí. Mas, enfim, para continuar na questão do Estado, a Gabriela apresentou no Congresso da Intercom do ano passado um caso de política pública estatal para a digitalização das salas de cinema no país, o programa Cinema para Você. Gabriela, você apresenta no artigo que o objetivo desse programa era diversificar, descentralizar e expandir a oferta de serviços audiovisuais para a população brasileira por meio da ampliação do parque exibidor de cinema. Como se deu a atuação do Estado para promover a expansão do cinema? E foram ampliados o acesso e a diversidade? Bom, Gabi, a minha escolha desse programa Cinema Perto de Você da Ancine foi porque realmente, como o Anderson comentou aí, que houve alguns esforços para
de boa vontade para tentar desenvolver aí o cinema nacional, esse programa, o que me interessou muito foi que ele foi dirigido ao setor exibidor, e não apenas o produtor, que normalmente é aquele que é alvo das políticas públicas para o setor. Foram investidos em 2014 124 milhões para digitalizar as salas do cinema. Em 2016, todas as salas do cinema já tinham passado para o padrão digital. Esse foi um programa que, se não tivesse acontecido, muitos exibidores menores teriam fechado quando a exibição passou da película para o projetor digital. E então, assim, me interessou muito por ser um grande esforço do Estado em modernizar as salas e também garantir que as pessoas tivessem acesso ao cinema. No entanto, a gente imaginaria o quê? Que com um programa desse voltado para o setor exibidor, haveria uma ampliação aí do acesso ao cinema nacional. Mas apesar de ter aumentado 20% o número de salas de cinema e também aumentou o número de exibição de filmes, o que aconteceu foi uma diminuição da exibição de filmes nacionais e do público desses filmes. Também se esperava que com esse programa haveria uma diminuição de preço dos ingressos, porque você tem menos custos de distribuição em relação à película com distribuição digital, mas aconteceu o contrário. E a Anitta mesmo cita no trabalho dela como antigamente, quando o cinema, se eu não me engano, na década de 80, o preço do cinema, ela tem ali na pesquisa, ela encontra uma propaganda do cinema e ela compara que o preço do ingresso do cinema era menor do que o do sorvete. O que mostra que o preço do cinema faz muita diferença para as pessoas poderem ter essa fruição cultural. E hoje em dia, com o sistema multiplex, em shopping centers, fica muito mais caro não só o preço do ingresso do cinema, mas tudo que acompanha o cinema. Então, o estacionamento, o gasto que você tem para ir até um shopping. Então, tudo isso faz parte de problemas estruturais que dificultam esse acesso. E aí eu queria comentar que, na verdade, teve uma diminuição do percentual de frequentadores de filmes nacionais, que em 2013, antes do programa ser implementado, era 18,59%. Em 2017, depois de todo esse investimento no setor, foi para 9,58%. Então, diminuiu frequentadores de filmes nacionais, provavelmente porque foi feito todo esse investimento na modernização das salas de cinema, mas não houve uma proposta de contrapartida dos cinemas de que eles tivessem um comprometimento com a exibição de filmes nacionais. O que também acontece no setor, além de a gente ter essa configuração macro do domínio dos filmes americanos, existe o oligopólio de algumas distribuidoras. Então, eu fiz um levantamento a partir do relatório do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, e as grandes distribuidoras, elas ocupam mais de 80% do mercado. E aí, aproveitando a fala da Gabi e da Rafaela, pensando aí das mulheres pesquisadoras, eu queria citar a dissertação da Ana Paula Souza, a dissertação de doutorado dela que ela defendeu na Unicamp, que ela analisou a Lei 2.485, que o Anderson citou, a Lei da TV Paga, que colocou cotas de programação nacional na TV Paga. E ela, ao analisar que, apesar dessa lei ter aumentado o número de filmes produzidos no Brasil, ela apontou que de 400 produtoras que captaram recursos entre 1995 e 2012, apenas 10 empresas concentraram 34% do financiamento e 61% da renda do cinema nacional. Então, uma grande quantidade de recursos foi captada por essas produtoras, mas a renda dos filmes ficou concentrada apenas em pequenas produtoras. Então, a gente tem um grande problema aí na janela de exibição desses filmes. Muitos filmes são produzidos e uma grande quantidade desses filmes acabam destinados à invisibilidade. Então, o que me interessou na Cinema Perto de Você é que pareceu aí uma tentativa de dar uma vazão a esses filmes, que seria uma ampliação das salas de cinema e que poderia haver com isso uma ampliação também da oferta de filmes nacionais. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, que diminuiu quase pela metade a frequência, né, de 18,59% em 2013 para 9,58% em 2017, e também não teve a diminuição do preço do ingresso, que seria algo que poderia aí, aumentar o acesso ao cinema.
poderia aumentar a frequência da população brasileira no cinema, mas não aconteceu isso. Então, a minha conclusão é que esse programa ele não foi bem sucedido em ampliar o acesso à diversidade do cinema brasileiro. Fiz essa análise aí antes da pandemia, agora a situação está um pouco mais complicada ainda, porque os cinemas estão fechados, estão pagando aluguel, agora está tendo o que está acontecendo agora, a concorrência com o streaming está aumentando muito, então a gente não sabe como vai se desenvolver esse mercado depois de todas essas mudanças que vem acontecendo por conta da pandemia. Acho que agora tá bem certo, né? Principalmente para essas áreas culturais e tal. Mas, enfim, Rafaela, pensando no que foi falado aqui sobre os estudos sobre o Estado e o que a Gabriela falou sobre a atuação dela no programa Cinema para Você, que questões você acha que merecem ser levadas em consideração pelas pesquisadoras e pesquisadores de temas que envolvam Estado e cultura? Muitas das questões já foram levantadas aqui, né? Mas eu acho realmente muito interessante e importante o trabalho da Gabriela, justamente por isso, porque quando a gente pensa em todo o sistema e tudo que envolve, desde das condições de produção até chegar no consumidor, na audiência, são vários entroncamentos que a gente precisa pensar, né? Então, você começa pensando numa questão mais macro, que existe toda uma estrutura, que não é uma estrutura assim à toa, né? Feita para que o cinema de fora seja mais valorizado do que o cinema nacional, como o Anderson e a Gabriela já colocaram. E aí você tem que teorizar todas essas questões para entender esses empecilhos. Mas, por outro lado, também, quando a gente entra só nas questões do Brasil, como a Gabriela colocou, muitos dos estudos são focados na questão da produção, né, das condições de produções, e não só muitos dos estudos, mas também muitas das verbas, né, eram sempre destinadas a isso. Eu lembro que há uns anos atrás se falava muito de Paulínia como sendo um polo produtivo, eles transformar a região de Paulínia numa mini Hollywood brasileira e etc e tal. E hoje em dia a gente já tem essas produções mais descentralizadas, como o Anderson colocou, depende muito das políticas dos municípios, dos estados e de toda a federação para a questão de ter editais que contemplem, né, e ter projetos que possam ser levados a cabo e feitos por todos esses produtores. Então, é uma área de estudo que é bem interessante e importante, até porque a gente tem que pensar que isso movimenta economicamente o país. A gente tem agora nesse governo golpista e fascista do Bolsonaro uma propaganda muito forte contra a cultura, como se os artistas não tivessem um papel social importante, né? E aí, lógico que o papel social do artista é importante em todos os sentidos, mas dentro do capitalismo, se a gente fosse pensar num discurso mais simplório, assim, e mais que eu considero babaca, mas que para o sistema capitalista é importante, a arte e o setor cultural gera emprego, gera economia, gira a economia, enfim. Então, é um setor muito importante. E aí tem outras questões que a gente já tratou em outros episódios, de como que acaba que artistas mais vinculados à indústria cultural conseguem ter mais verbas, mas também existe uma redistribuição que é importante, que é executada pela Ancine e etc e tal, e que está sofrendo uma série de acusações desse governo, né? A linha de estudo que eu considero importante também é pensar nesse ponto técnico estético, né? Porque, querendo ou não, a maioria dos filmes nacionais que a gente historicamente acessou no cinema eram esses padrões Globo de produção, e hoje em dia também se tenta muito uma fatia do cinema nacional de filmes religiosos, né, vinculados
a temáticas evangélicas e tal. E aí você vê que as instituições religiosas são sim interessadas em produzir cultura, porque sabem que ideologicamente a cultura exerce um papel importante na formação, né, das pessoas. Então vem toda essa contradição de uma afronta contra a cultura e, ao mesmo tempo, a tentativa de uma imposição ideológica daquilo que eles consideram um produto cultural e de entretenimento que é adequado, né, para a população assistir. E aí, outras questões também, já entrando mais na questão do patriarcado e do machismo, é muito importante a gente perceber que isso atravessa todas as instâncias da vida, inclusive a produção cultural, né? E aí a gente tem todas as questões dos abusos que são sofridos pelas produtoras culturais, sejam as atrizes, ou as cineastas, ou as produtoras. Existe toda uma dificuldade de entrada da mulher, né, nessas áreas, e quando ela entra, ela é objetificada, né? Existem muitos e muitos estudos feministas sobre a questão do cinema. A Laura Mulvey, né, é uma autora que tratou da questão do prazer visual, e aí ela ia falar de todo um cinema hollywoodiano que é feito para o prazer visual masculino, e como que isso criava categorias machistas em que a personagem feminina é sempre objetificada, né, e colocada como um papel secundário. Existem outras autoras que já tentam fazer meio que um cronograma, assim, uma organização de como que seria um cinema feminista, no sentido não só do conteúdo que é produzido, mas também da forma de se produzir um cinema feminista, né, que perpassa desde questões de trabalho, você dar oportunidades de trabalho para editoras, produtoras, captadoras de som, enfim, figurinistas, atrizes, cineastas, tudo que envolve a produção, e também você criar uma forma fílmica que não contemple esse tipo de prazer machista e fetichizante, assim, né, da captação do cinema. Então, existem muitos estudos feministas que não necessariamente são da área da economia política, da cultura e da comunicação, que tratam desses assuntos, mas que ainda são campos que podem ser estudados e explorados também com o olhar de uma economia política feminista, né, para todas essas relações. Enfim, campos para estudar essas relações são imensos, né? A Gabriela também já falou da questão dos ingressos serem caros, então que tipo de audiência que está consumindo, que está indo ao cinema? Eu não sei, eu tenho por hipótese, mas aí é um achismo meu, que com todas essas questões da concorrência que vem da TV paga e da internet e dos serviços de streaming, etc e tal, me parece que se optou por uma política que entende o cinema como um bem cultural de elite, ou um bem cultural com um tipo de consumo muito especializado. Apenas uma fatia muito pequena da população vai se interessar e vai ter condições econômicas por esse consumo, o que é problemático, né? Porque democratizar o cinema é super importante. Mas seguindo essa lógica que deixa essa fatia muito pequena de consumidores, então você tem toda essa questão que, para você ir ao cinema, você tem que ir ao shopping, e aí você vai comprar pipoca que vai custar, sei lá, por baixo 50, 60 reais. Aí você vai querer. Aí você tem que comprar Coca-Cola, aí você tem que comprar água, aí você tem. Enfim, é toda uma economia do entorno, parece, né? Essa experiência. E uma coisa que eu li no artigo da Gabriela e que eu destaco, que eu achei super importante a gente destacar, é que existem pouquíssimas salas de cinema no Brasil, né? Por mais que tenha crescido muito o número a partir desses programas, e desse programa especificamente que ela estuda,
Hoje são 3.000 salas de cinema para um país do tamanho do Brasil. Um pouco mais de 3.000, se eu não me engano. Se eu estiver errada, me corrija, Gabriela. Mas é pouco, né, gente? É muito pouco. Eu sei que existem outras iniciativas de exibições, de cinemas ao ar livre, etc, etc. Uma tentativa de democratização do acesso, mas eu ainda acho muito limitado, né? Enfim, são muitas e muitas questões para estudar e para se pensar a respeito do cinema. Enquanto a Rafa e a Gabriela falavam, eu lembrava até de questões da minha tia, né, que eu comentei. Eu não tenho muito estudo sobre isso, mas eu vivencio um pouco dessas coisas com a minha tia. E que, inclusive, ela, aqui no Brasil, ela não tinha achado nem um curso que aumentasse o cinema nacional. Agora, na Índia, quando ela foi fazer um curso lá e viu como são diferentes as coisas lá, né? Como lá o cinema nacional tem uma relevância muito maior do que é aqui no Brasil. Enfim, Gabriela, esse projeto de digitalização promoveu alterações do mercado entre produtor e distribuidor, certo? Como que essa atuação do Estado explicita as contradições do mercado e as relações delas com as novas tecnologias? Eu queria também retomar alguns pontos aqui que vocês comentando, eu pensei que antes da gente ter esse retrocesso político, existiam muitas coisas acontecendo, como hoje está voltado especificamente para mulheres diretoras, para a minoria LGBT, para mulheres diretoras negras, para cineastas negros. A gente estava em um processo de existir uma legislação específica para que essas minorias tivessem mais espaço no mercado audiovisual, que é um mercado extremamente elitizado. Eu acho que existem pouquíssimas cineastas negras, mulheres, assim. Eu tenho uma amiga que estuda isso especificamente, sei que é menos de 3%, não lembro se é menos de 1% ou menos de 3%. É muito pouco. Além de tudo o que está acontecendo, todo esse avanço que a gente tinha feito aí de pensar um cinema feito por mais mulheres negras, por mais mulheres, tentar pensar em um cinema menos homens, héteros, brancos, isso se perdeu, né? Que agora a Ancine nem é mais vinculada ao Ministério da Cultura, que também não existe, vinculada ao Ministério do Turismo, e as políticas estão sendo mais ligadas aí a film commissions do que pensar num mercado cinematográfico menos desigual. Então é muito triste isso que a gente está passando, porque alguns avanços que a gente tinha se direcionado para pensar um mercado mais democrático vem se perdendo. Pensando na digitalização do cinema, como afetou a relação entre distribuidor e exibidor, minha pesquisa está se encaminhando cada vez mais para entender essas relações que estão ainda mais estremecidas por conta da pandemia, porque, por exemplo, na Coreia do Sul, eu sinto muito a Coreia do Sul porque foi o tema da minha pesquisa de mestrado, então eu acompanho. Mas o filme Time to Hunt, que ia estrear no cinema durante a pandemia, não estreou. O Netflix tentou lançar, mas o governo sul-coreano impediu que esse filme fosse lançado no cinema, no streaming antes da exibição de cinema, porque já havia sido negociado. Então, são relações aí que estão sendo muito afetadas, porque existe a cadeia de exibição, existe o tempo que o filme fica no cinema antes de ir para o streaming, existe toda uma política regulatória aí que vai ser muito alterada por conta da pandemia. Pensando especificamente na digitalização das salas de cinema, o que eu percebi é que a digitalização ela acabou beneficiando as produtoras maiores e beneficiando também o lançamento de filmes estrangeiros. Se a gente pega a quantidade de títulos lançados em mais de 300 salas, aí a gente já analisa um filme lançado em mais de 1.000 salas, a gente só foi ter um filme brasileiro lançado em mais de 1.000 salas ao mesmo tempo em 2016, quando 18 filmes estrangeiros já eram lançados em mais de 1.000 salas. O que aconteceu com a digitalização das salas de cinema? O número de filmes estrangeiros lançados em mais de 1.000 salas dobrou. Então, aparentemente, a digitalização facilitou o acesso das grandes distribuidoras ao mercado de cinema. Porque o que aconteceu, que alterou essas relações, é tema da minha pesquisa, que eu estou desenvolvendo. Mas provavelmente facilitou o acesso
da distribuidora a um maior número de cinemas. Isso fez com que os exibidores ficassem reféns aí dos filmes mais rentáveis das grandes distribuidoras. São coisas que vão fazer parte agora de uma pesquisa que eu quero fazer com os exibidores, mas o que dá para perceber é que ela alterou aí beneficiando os grandes e não os pequenos, como era o objetivo da política cinema perto de você. Anderson, as novas tecnologias inserem também novos paradigmas para a atuação do Estado, né? Isso. A pesquisa da Gabriela, né, a pesquisa da tese agora no doutorado, acaba tratando justamente disso, é algo que, querendo ou não, a gente vem comentando bastante no Jogando Dados desde o início, que é a coisa da digitalização, entre outros elementos, né, das tecnologias digitais de informação e comunicação, agora eu acho até que nem tão novas assim em alguns casos, que não necessariamente você ter esse processo que facilita a distribuição, porque você não depende de materiais físicos, né? Depende só da conexão. Não necessariamente isso vai ser aplicado enquanto projeto político, né? Enquanto política pública para gerar expansão, porque continuam tendo interesses político-econômicos diretos, né? Seja, na verdade, da indústria ou do Estado, aí da indústria em diferentes partes dela, né, da distribuição, da exibição e tal, da produção até mesmo, né, dependendo do potencial da empresa que esteja envolvida nisso. E que, assim, digitalizar as salas não gerou um processo de acesso muito grande, né? Não teve esse, como era prometido, eu lembro muito bem disso, de um artigo do artigo de 2018 na Intercom da Gabriela, né, que digitalizar apenas, não era inclusive apenas esse o objetivo do projeto desenvolvido pelo governo federal, né? Que havia outras possibilidades que ligavam inclusive a difusão em termos geográficos, a facilitação do acesso a partir do cinema para você, porque considerando que é digital, como eu disse, você tem a necessidade de menos questões estruturais, ainda que seja necessário uma banda larga de qualidade para ter acesso aos sistemas de distribuição e tudo mais, né? Então, isso é interessante sempre da gente colocar nesses casos, e é por isso que a gente vem batendo muito na tecla, né? Para seguir fugindo, porque a IPC sempre fugiu disso, de uma visão utópica quanto às tecnologias digitais de informação e comunicação aplicadas em alguns tipos de produção cultural, né? Enfim, nesse caso, produção audiovisual. Que não há uma relação direta entre aplicou a tecnologia, agora tudo vai ser muito bom, considerando que, neste caso, era um programa do governo federal, logo do Estado, que envolvia outros objetivos e, não vou dizer nem curiosamente, porque, enfim, talvez seja esperado para quem analisa mercado, seja a indústria cultural tradicional ou o mercado infocomunicacional, que assim, as empresas conseguiram o que queriam, que era a digitalização beneficiada por um aporte financeiro do poder público, mas não necessariamente cumpriram com alguns requisitos que estavam em conjunto com o projeto do governo federal para o cinema no Brasil, né? Então, assim, a gente tem um exemplo claro de que é preciso trazer a perspectiva do materialismo histórico dialético, enfim, a nossa perspectiva de análise, a perspectiva de um entendimento a partir da totalidade social, né, não só isolando os casos, para que a gente consiga ter uma análise mais cuidadosa sobre alguns projetos, inclusive sobre algumas políticas públicas, sejam elas através de mudanças regulatórias ou apenas enquanto gestão, né? Seja gestão cultural, enfim, né? Nesse sentido. Então, a gente precisa ter esse cuidado, inclusive, vou dar o spoiler aqui, né, que já está programado pelo nosso conselho editorial, discutir um pouco mais isso em breve, né, sobre os limites dessas questões da relação do Estado, enfim, de regulação, mas termino com isso, né, o projeto de doutorado, né, sendo desenvolvido pela Gabriela acaba sendo um excelente exemplo de como essas relações estão ali o tempo inteiro interferindo no que era a proposta inicial. Bom, agora reproduzindo uma pergunta do 8º episódio do Dados na Mesa, e que também a gente já falou um pouquinho brevemente aqui. Gabriela, o que a gente pode falar sobre o cinema no novo normal?
De um lado, o Cine Drive-In afastaria as pessoas, né? Mas, por outro, vários festivais de cinema disponibilizam, ainda que temporariamente, produções audiovisuais que talvez nem chegassem a determinados estados. Isso é muito interessante, é algo que eu pretendo também desenvolver mais na pesquisa. Os cinemas drive-ins, eles realmente cresceram muito, tem sido uma boa alternativa até para estreias que estavam previstas para esse período e não aconteceram. Na Coreia do Sul, os cinemas eles não foram fechados, porque eles desenvolveram um sistema de teste em massa, mas diminuiu muito a frequência no cinema. E lá, inclusive, vou dar esse exemplo porque eu acho que como é algo muito recente, é difícil analisar, assim, porque a gente talvez tenha que esperar um pouco, né, para ver como isso vai se desdobrar. Mas na Coreia do Sul, eles tinham estreias previstas que tentaram passar para o streaming, mas que o governo sul-coreano não permitiu, porque eles quiseram segurar aí que ficasse no cinema mesmo, no mercado de exibição, antes de passar para o streaming. E lá, o que tinha acontecido em fevereiro era um filme brasileiro, Candidato Honesto, havia sido refilmado numa versão sul-coreana e tinha sido assim um sucesso estrondoso. Eu achei muito curioso por ser um filme brasileiro que fez, se eu não me engano, a estreia foi até maior que Parasita. Assim. Eles tinham também o filme Parasita, uma versão em branco e preto que ia estrear, que acabou não estreando por conta da pandemia. Então eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco para ver. Na minha opinião pessoal, eu acho que existe uma complementaridade entre o streaming e o cinema físico, que é o que a Isaura Botelho fala quando ela fala sobre a cultura do apartamento, ela defende essa complementaridade aí de que quando a gente assiste mais no streaming, mais a gente vai acompanhar os lançamentos. É que normalmente a gente vai acompanhar os lançamentos dos festivais de cinema, a gente vai assistir antes no cinema do que aquilo que a gente poderia assistir no streaming, né? Então, eu acho que está nessa janela de exibição aí a grande polêmica. Quanto tempo vai ficar no cinema até ir no streaming? Se não vai... Eu acho que se tirar o cinema e ir direto para o streaming, não sei, eu não imagino o efeito que pode ter no cinema. Mas aí, retomando o trabalho da Anita Simmes, que ela disse que ela defende que se dizia que com a TV o cinema acabaria. E com a TV o cinema não acabou, né? A gente continua com as salas de cinema. Então, eu acho que existe realmente um caminho com o outro. Tanto que quando eu comentei da Coreia do Sul, que teve o investimento em infraestrutura e também o investimento em salas de cinema multiplex, talvez pode ter tido aí uma complementaridade entre a maior estrutura de tecnologia digital e as salas de cinema. Porque aí as pessoas vão se familiarizando mais e buscando mais aquilo. Então, eu acho que o streaming é muito importante na formação de público, assim. Não existe a concorrência, mas existe também esse lado da complementaridade, que eu acho que chega a ser maior até. Então, na minha opinião, eles se ajudam. Não acho que as salas de cinema vão acabar por conta do streaming. Mas eu acho que talvez as pessoas criem mais o hábito de assistir alguns filmes, de conhecer novos diretores, de poder acompanhar os festivais. Eu acredito que aproxima, mas é algo que eu pretendo investigar na pesquisa mesmo. Bom, eu acho também, mas é uma opinião bem sem embasamento que vai sim aproximar bastante. Que aproxima bastante, no caso, né? E que depois ir no cinema é outra sensação, né? Enfim, muito obrigada, Gabriela. Sua presença foi incrível aqui. A gente discutiu muita coisa. Você tem muito dados, muito tudo. Foi incrível. Eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa. Se quiser, pode falar. Mas já quero deixar aqui o nosso agradecimento a você. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite. A gente tem agora a ULEPIC, a Intercom, então vai ser muito bom, porque a gente vai continuar falando desses assuntos. Mas para mim, nossa, eu fiquei muito, muito contente mesmo com o convite. Para mim, nossa, poder conversar com vocês me ajuda a pensar na pesquisa e também é uma oportunidade muito grande poder participar do podcast. Eu agradeço muito mesmo. E também
possibilidade de conversar com vocês, de ouvir também opiniões tão embasadas que vocês conhecem tanto. Então foi maravilhoso para mim, eu agradeço mesmo. Pode ter certeza que pra gente também foi. Muito obrigada, de verdade mesmo. Obrigada, Rafa, também. Até semana que vem, certo? Gente, obrigada a vocês, obrigada às duas Gabrielas. Foi um episódio super rico, muito interessante, tem muita coisa ainda para se estudar sobre. E eu acho que hoje a gente aprendeu bastante também, fez uma troca muito legal. E seguimos firmes e fortes aqui nesse mundo pandêmico. Brasilzão difícil também, Portugal também. Até a próxima, viu? Obrigada, Rafa. Obrigada, Anderson, também. É muito legal sempre falar com você. E até a próxima, né? Até a próxima, Gabi. Eu fui falar mal das tecnologias digitais, o Wi-Fi caiu em casa, tá vendo? Assim que acontece. Mas agradecer a Gabriela, né? Sempre bom encontrá-la, né? Desde os congressos da Intercom. A gente teve o Dados na Mesa, o 8º episódio, que está enquanto podcast, né? Dá para vocês acharem aqui nos agregadores, a partir do Jogando Dados, que foi também sobre cinema, a partir de um trecho de um artigo da Anitta sobre Brasil, Argentina e México, né? Sobre o cinema nos 3 países. E, assim, muito bom sempre ouvi-la e saber que ela se permite também esse diálogo teórico, né? A gente fala tanto em questão... É tão chato, muitas vezes, sobre as questões teóricas e epistemológicas da EPC, que a gente sabe também que, às vezes, pode ser chato para outra pessoa que escuta o que a gente fala, as sugestões, e foi uma grande surpresa positiva a Gabriela já no Intercom do ano passado, com algumas outras, com a evolução da pesquisa, já a partir do que a gente tinha comentado no evento anterior, e também agora a gente vê, cada vez que a gente conversa, que há outros elementos, há mais dados e outras informações, então a gente poder acompanhar a formação de uma excelente pesquisadora também da área para estudar o cinema. E aí aproveitar as deixas, né? O Manuel está aqui nos bastidores, mas a gente tem chamada aberta para o grupo de pesquisa de economia política da informação, da comunicação e da cultura até o dia 12 de outubro. Então, sempre interessante tentar mandar o texto um pouco antes, assim, aliás, sempre interessante pagar o boleto, ainda esse ano inclusive vai ser um pouco menor a taxa, pagar o boleto antes para poder ter acesso ao sistema no dia certo. A gente sabe que isso demora às vezes até 48 horas, então tomem todos os cuidados para não perder a oportunidade de participar. A gente estaria em Salvador, inclusive na semana passada, para o Intercom, vai ser virtual. A parte ruim, não viajar e não encontrar as pessoas pessoalmente, mas a parte boa é que acaba barateando a participação no Congresso da Intercom, né, que era uma das grandes reclamações históricas, inclusive, da outra entidade. E informar também, né, que o encontro da Olympic Brasil já tem programação geral divulgada, está lá no site da Olympic Brasil, lepic, com 2 Cs no final.org.br. A gente vai divulgar as sessões temáticas na semana que vem, mas quem apresentou trabalho, tirando algumas exceções por problema ao ler a planilha, todo mundo já deve ter recebido no dia 14 o e-mail com o horário e a data da respectiva sessão, né? Então espero encontrá-las e encontrá-los por lá. Nós, inclusive, estaremos por lá, Manuel e eu, obrigatoriamente, mesmo que não fôssemos apresentar nada, mas a gente pensou com cuidado e está tentando construir com cuidado o evento, considerando, inclusive, as questões de tempo, de internet e tudo mais. Então vai ser um evento mais longo, de 12 a 23 de outubro, mais longo do que o normal, justamente considerando a necessidade de espalhar mais a programação, respeitando as outras obrigações de trabalho, as outras obrigações de vida que a pandemia, que ainda está por aí, nos trouxe, né? Então, obrigado, Rafaela, também. Excelente papo, como sempre. Obrigado, Gabi, pela condução e até a próxima. Então é isso. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio e até a próxima semana. Nós nos vemos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadospod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook,
www.facebook.com/jogandodadospodcast, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou para o nosso Instagram, @jogandodadospodcast. Lembre também de assinar o podcast para ter notificação quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcast, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajude a divulgar e a recomendar para os amigos, amigas, companheiros e companheiras que curtem a área e que querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-UEL, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CEPCOM-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima e lembre-se, fique em casa.